Opa, fala meus amigos, tudo na paz, tranquilo? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que foi tema da nossa última semana de aula. Nós vamos falar sobre o Oriente Médio. Nós vamos retratar um pouco sobre as características da sua população, sobre as suas características culturais e principalmente sobre a influência da religião. E por fim, trataremos também da economia, dos principais pontos econômicos dessa região do globo que é tão importante. Então vamos lá. Aqui está um mapa que representa o Oriente Médio. Essa região compreende 15 países, que se estende desde o Mar Vermelho, o Canal de Suez, o Mar Mediterrâneo, na verdade, aqui no Egito, até o Afeganistão ao leste. Então esses são os países que fazem parte: Omã, Iêmen, Arábia Saudita, Irã, Catar, Kuwait, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Chipre, apesar que parte do Chipre também fica na Europa, a Turquia, e parte da Turquia também fica no continente europeu. E o Egito também é um país bicontinental. Então você tem a parte asiática e você tem a parte africana. Bom, vamos ver um pouquinho das principais fronteiras e como que essas fronteiras são importantes geopoliticamente para a região. Bom, primeiro, talvez um dos mais importantes, é o Canal de Suez, que interliga o Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. Outro igualmente importante, que a gente vai dar um destaque no final, é o Estreito de Hormuz, que interliga a região do Golfo Pérsico até o Mar Arábico e ao Oceano Índico. Essa região é extremamente importante para o escoamento da produção de petróleo. O Estreito de Bósforo, que é uma parte que interliga a região do Oriente Médio à Europa. O Estreito de Bab el-Mandeb fica próximo à região do Chifre da África, fica próximo à região da Somália, da Etiópia, da Eritreia. Essa região sofre graves problemas relacionados aos piratas dessa região, os piratas da Somália. E aqui o Estreito de Tirã, que é a única saída de Israel para o Mar Vermelho. Lembrando que Israel é o país mais industrializado e desenvolvido de toda a região do Oriente Médio e também aquele que possui os mais graves conflitos de ordem religiosa e também cultural. Bom, vamos entender um pouquinho a questão dos antagonismos. Uma considerável parcela do Oriente Médio vive em situações precárias, sem energia elétrica, sem saneamento básico. Contudo, há uma relativa concentração populacional nas proximidades dos raros oásis. A região é bastante pobre em água, tem grandes extensões de desertos, grandes extensões de clima árido e semiárido, e algumas regiões de deserto têm grandes concentrações populacionais, como vocês estão vendo aqui na imagem. Existem áreas que são diferentes? Existem. Por exemplo, Dubai, no Emirados Árabes Unidos, era uma pequena vila de pescador que apresentou um vertiginoso crescimento econômico e também demográfico, graças aos investimentos em hotéis, no turismo. Então, num contexto de 10 anos, passou a ser uma metrópole milionária. Pulou de 674 mil habitantes em 1995 para 1.204.000 habitantes em 2005. Ela se destaca pela grande luxuosidade de seus hotéis. Celebridades do mundo todo adquiriram propriedades, escritórios nessas regiões, desses hotéis de Dubai. Mais antagonismos e também disparidades. As taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil são muito elevadas. O analfabetismo atinge 70% da população adulta do Afeganistão, 21% da Arábia Saudita e 23% no Irã. A dependência agrícola é muito grande. As condições naturais e tecnológicas são rudimentares, exigindo grande quantidade de importações. Isso no Oriente Médio como um todo. Tem uma grande produtividade de petróleo, mais da metade da produção mundial. A concentração de renda é enorme. Uma pequena minoria tem uma grande renda, enquanto a grande maioria vive abaixo da linha da pobreza. Apresenta graves turbulências em alguns países, devido a problemas de ordem social,
de ordem econômica, de ordem religiosa. Aqui eu citei o exemplo da Primavera Árabe, que teve o seu início lá em dezembro de 2010, né, com as manifestações lá no norte da África, na Tunísia, e foi se estendendo, chegando em 2011 na região do Oriente Médio, na Ásia, acometendo vários países e culminando inclusive em guerras civis, como o que aconteceu na Síria, que até hoje ainda não chegou ao seu desfecho. Bom, vamos falar um pouquinho da influência cultural e da religião. O Oriente Médio ele é considerado uma região estrategicamente importante, haja vista a sua posição geográfica. Ele está localizado entre a Europa, a Ásia e a África. Esse é o primeiro ponto. E segundo, a questão do petróleo. O petróleo é o ouro negro, ou seja, o principal produto que move o capitalismo mundial. Bom, vamos começar falando das disparidades culturais. Lá há inúmeros focos de problemas e conflitos, como as divisões étnicas e religiosas, as desigualdades sociais, o autoritarismo de muitos governantes, as rivalidades entre judeus e palestinos. A diversidade étnica e cultural assenta-se no fato dessa região ser o berço das 3 principais religiões monoteístas. Bom, o cristianismo, que é talvez a principal religião do Ocidente, da Europa e da América, o judaísmo e o islamismo. Então, esse é o berço dessas 3 principais religiões do mundo. O judaísmo. Essa religião surgiu das tribos nômades da antiga Palestina, as tribos de Judá. Lembra das 12 tribos de Jacó? Então, os judeus sofrem perseguições desde o ano 721 a.C., quando foram expulsos pelos assírios. Em 597 a.C., foram expulsos pelos babilônios. E em 70 d.C., quando o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, teve início a diáspora judaica, ou seja, a dispersão dos judeus pelo mundo, principalmente nas proximidades da região de Jerusalém. Aqui nós temos imagem de Jerusalém do Muro das Lamentações, que é aquilo que sobrou, né, o restante do Templo de Salomão, que foi restaurado por Herodes o Grande em 70 d.C., ainda no século I, né, com a intenção de agradar os romanos. Os romanos destruíram o templo, que para eles é considerado um local sagrado. A Torá é o livro sagrado para os judeus. Equivale aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã, ou ao Pentateuco. Vamos falar um pouquinho sobre o islamismo. A religião criada pelos seguidores de Maomé teve sua origem, assim como o judaísmo, nas tribos nômades da antiga Palestina, as tribos de Judá. Bom, vamos lembrar que tanto o islamismo quanto o judaísmo, quanto o cristianismo, são considerados religiões abraônicas, porque têm o mesmo ancestral em comum, que é Abraão. Os muçulmanos, como são chamados, se dividem em 2 correntes distintas. Os xiitas, assim, a grosso modo, são aqueles que representam 10% dos seus seguidores, né? E acreditam que o sucessor, ou seja, o califa, o chefe da religião, tem que ser um descendente direto de Maomé. Segundo as fontes históricas, Maomé teve aproximadamente 600 esposas e pouco mais de 3.200 filhos. E os sunitas representam cerca de 90% dos seus seguidores. E entre os sunitas também tem as suas divisões, entre os mais moderados e os radicais. Aqui um exemplo, né? A Mesquita de Omar, localizada na Velha Jerusalém, que foi construída no século VII, é considerado um dos templos mais sagrados para os muçulmanos. E o Alcorão, ou o Corão, que é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé ao longo de um período de 23 anos. O cristianismo, religião que teve a sua origem no Oriente Médio, fundada pelos seguidores de Jesus, que nasceu na cidade de Nazaré, próxima de Jerusalém, no século I. Acabou por se transformar na principal vertente religiosa da Europa, também da América, durante a Idade Média. Bom, a Europa adotou o cristianismo e, como adoção do cristianismo, tentou passar para as suas colônias. A Basílica do Santo Sepulcro, também localizada em Jerusalém, onde, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo foi sepultado e depois ressuscitou, é um dos locais mais sagrados do cristianismo.
O principal livro para os cristãos é a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é um conjunto de 73 livros, sejam eles históricos, proféticos, parábolas, cartas. Esses 73 livros, eles foram escritos antes, durante e após a morte de Jesus Cristo. É o livro mais sagrado para os cristãos. Chegamos a Jerusalém. Para os judeus, é a cidade do rei Davi e o lugar onde foi construído o templo para guardar a Arca da Aliança. Para os cristãos, é o lugar da paixão de Cristo e do seu sepultamento. Para os muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé subiu aos céus. Então, Jerusalém se torna, assim, uma cidade sagrada e santa para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ok, imagens de Jerusalém. Agora vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas. Bom, vocês sabem que a região possui uma grande abundância de petróleo, mas boa parte da população do Oriente Médio sobrevive de atividades tradicionais, como, por exemplo, a agropecuária, a agricultura de subsistência e a pecuária nômade. As atividades agrícolas. A atividade agrícola apresenta, em geral, baixo padrão tecnológico, que, aliado à hostilidade da natureza, resulta em pequena produtividade e baixo nível de renda para as populações voltadas para essa prática. Vamos lembrar que a região tem muito clima árido, semiárido, grandes extensões de desertos. Boa parte da população vive abaixo da linha da pobreza e tudo isso resulta numa agropecuária bastante pobre, de baixo rendimento. Algumas culturas, como a cultura mediterrânea, possuem um rendimento, uma produtividade muito grande. Essa é a região do Vale da Mesopotâmia, no mapa, ou seja, os vales do rio Tigre e Eufrates. Nessa região aqui o solo é bastante fértil. Às margens do mar Mediterrâneo também o solo é bastante fértil. Nessas áreas, da Turquia, da Síria, do Líbano, da Península Arábica, da Jordânia, de Israel. Destaque para os cereais como o trigo, o malte, a aveia, as culturas mediterrâneas como as oliveiras, os cítricos, a tâmara, o café. Nessa região a produtividade é bastante grande. Imagens aqui das oliveiras, das tamareiras e dos trigos. Bom, Israel se destaca como a grande potência agrícola do Oriente Médio. E lá as propriedades agrícolas são feitas em cooperativas, como as kibbutz e as moshavs. As kibbutz são agrupamentos que funcionam na forma de comunidades. E essas comunidades têm as seguintes características: as atividades agrícolas, as propriedades coletivas, igualdade social, meios de produção próprios, distribuição da produção para a comunidade e, principalmente, a cereja do bolo, uma prioridade à educação das crianças. Essa prioridade na educação das crianças que determina que elas têm que ter pelo menos 100 horas anuais. E, de acordo com toda essa infraestrutura, Israel consegue ter uma produtividade agrícola enorme. Em Israel, os kibbutz chamam a atenção por apresentarem grande desenvolvimento interno e excelência no sistema educacional. Aqui a imagem de um kibbutz em Israel. Olha só, uma grande cooperativa, um grande núcleo populacional na forma de cidade, com investimentos, pesquisas, investimentos em educação. E todas essas práticas agrícolas, todas essas fazendas são coletivizadas. É diferente das moshavs, que também é comunitária, é uma vila agrícola, mas cada família tem o direito de manter a sua própria casa e trabalhar em sua própria terra, enquanto que a compra e a comercialização são realizadas de forma cooperativa. Pode observar nessa imagem que é muito parecido com os kibbutz. Para saber mais sobre a agricultura de Israel, vocês podem acessar esse link que está na imagem. É um link que está na internet, bem interessante, é bastante minucioso, toda a explicação sobre a agricultura do deserto, como que Israel conseguiu fertilizar o deserto Negev e ter uma produtividade tão grande. Vamos falar um pouquinho sobre a pecuária nômade, ou sobre o pastoreiro nômade. É comum nas regiões de desertos, principalmente na Arábia Saudita, no Irã e no Afeganistão. Ocupam grandes espaços, e os principais rebanhos são as ovelhas e carneiros, os caprinos e também os camelos.
Bom, consiste no deslocamento com os animais para as partes mais elevadas, para os altos morros das montanhas, durante o período da estiagem, porque nas regiões mais elevadas, além do clima ser mais ameno, a vegetação floresce, é mais úmido. Quando chega no período das chuvas, eles retornam com esses animais para as áreas de planície, para as áreas mais baixas, tendo assim alimento durante todo o ano para os animais. Agora chegamos na menina dos olhos, o petróleo, a principal razão econômica e o que sustenta toda a região do Oriente Médio. Essa região possui grandes jazidas de petróleo, devido à sua estrutura geológica, ou seja, grandes formações de bacias sedimentares, que foram formadas ao longo de milhões de anos por meio de um processo de sedimentação e deposição de sedimentos de micro-organismos marinhos. Calcula-se que 60% de todas as reservas mundiais de petróleo estejam nessa região. A OPEP, Organização dos Países Portadores de Petróleo, teve a sua origem no Oriente Médio. Hoje, além dos países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar, que são grandes produtores de petróleo, são entre os maiores do mundo, né? Tem também 4 países africanos, a Nigéria, a Líbia, a Argélia e Angola, também grandes produtores de petróleo, e 2 países sul-americanos, a Venezuela e o Equador. A organização, a OPEP, ela é responsável por definir o preço do barril do petróleo, bem como a sua comercialização em escala mundial. Por isso que a OPEP é tão importante, por isso que essa região do Oriente Médio é tão importante. Estima-se que mais da metade das reservas mundiais de petróleo estejam na região do Golfo Pérsico. Essa região aqui, ó, essa região do Golfo Pérsico, entre o Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã. Então, e os Emirados Árabes Unidos, essa região aqui possui uma grande quantidade. Por isso que qualquer conflito, qualquer situação econômica nessa região faz com que toda a comunidade internacional fique bastante atenta. O Estreito de Hormuz. Bom, esse estreito é alvo de disputa, tanto entre árabes quanto entre iranianos, porque deter o seu controle implica possuir grande força política na região, visto que esse estreito é fundamental para o escoamento do petróleo que sai dessa região aqui do Golfo Pérsico, que possui a maior reserva do mundo. Vamos falar rapidamente sobre a industrialização. Israel é o país mais industrializado do Oriente Médio, destacando suas indústrias armamentistas, químicas, têxteis, eletroeletrônicos, de material de transporte, de lapidação de diamante, entre outros. A ajuda dos Estados Unidos foi muito importante para o país. Os Estados Unidos tinham um grande interesse geopolítico em fazer de Israel o seu aliado, em razão da sua pesquisa energética vinculada ao petróleo dessa região. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, né? Foi uma breve análise dos slides que nós trabalhamos em sala de aula. Foi bastante rápida a aula, mas espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Então é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.